Nosso carinhoso cumprimento aos nossos irmãos, nossos companheiros que estudam conosco sempre, às terças e quintas-feiras, o Espiritismo. Hoje eu vou falar sobre um tema, assim serão algumas palavras que a gente vai buscar aqui no Livro dos Espíritos, que às vezes as pessoas, ou aquele que não é muito afeito ao estudo do Espiritismo, tem curiosidade de saber. O destino das crianças depois da morte. Nós buscamos aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 197, o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como o de um adulto? Então será que nós, por causa da aparência infantil, da aparência inocente de uma criança, será que nós vamos entender que é um espírito novo? Nós que sabemos da reencarnação, nós entendemos que existe uma certa diferença. O espírito está num corpo novo, mas ele não é um espírito novo. Então, gente, a resposta para a pergunta 197. Algumas vezes, muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Esse é o caso, né? A criança vem e você nota aquela maturidade, aquela inteligência que você não ensinou para ela, e as coisas que ela sabe, as coisas que os assuntos que a criança toca e que você não falou com ela. Você vê que é um espírito avançado. Faça uma pergunta para uma criança e às vezes ela vem com uma resposta sábia, uma resposta que ninguém falou para ela. E a gente vai perceber que ela intuiu isto da vida anterior, ou de vidas anteriores. Pode uma criança, então, ela ser muito o espírito que está habitando aquele corpo, ser muito mais antigo do que o nosso. No nosso caso, eu já passei de 50 anos, então o espírito que está habitando esse corpo, que sou eu, ele pode ter determinada idade. Isso é questão de quando é que a gente saiu do poder criador, saímos de Deus. Enquanto que uma criancinha aí de 10 anos ou de 8 anos ou menos, ela pode ser um espírito muito mais antigo do que eu. É nesse sentido, então, que existem crianças que já nascem, até que a gente pensa que já nasce sabendo das coisas. Então, a gente vai perceber que aquilo ela aprendeu em vidas passadas, em vidas transatas, né? Vamos dizer assim. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o do seu pai? Foi a pergunta que Kardec fez em seguida, né? E eles disseram que isto é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? Então, não se vê muitas vezes o filho dar lição de moral do pai? Muitas vezes a criança, até vi alguns dias atrás, uma criança dizer para a mãe que não ia comer um fruto do mar, um alimento, porque ele disse que aquilo tudo era filho de Deus, tudo era criação de Deus, e ele não ia comer. E é interessante, né, porque nós, às vezes, quando a gente está com a criancinha, está cuidando, está zelando dela, nós imaginamos que ela é inocente, que ela não sabe nada, que é um espírito que está ali bem tranquilo e que nunca fez mal a ninguém, e nem bem, né? Porque é uma criança. Criança, se bem que ela faz bem só de estar junto com a gente, mas eu estou dizendo no sentido de espírito mesmo, não é como uma pessoa adulta, né? Que já sabe o que ela já fez, o que ela deixou de fazer. Então, essa criança, ela pode ser um espírito muito mais antigo, muito mais voltado para as coisas às vezes de um passado distante, e por isso às vezes ela tem aquele olharzinho de saudade, né? Agora, a pergunta que a 198, ela vai tratar de um assunto um pouco diferente, que nós vamos entender aqui. Vamos ler aqui a pergunta. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito mal? Quer dizer, essa criança, ela morreu
novinha, inclusive antigamente se desencarnava muito em tenra idade, por causa da pobreza mesmo, das dificuldades da época. E isso, gente, leva a gente a pensar que muita gente fala, morreu um anjinho, morreu alguém que nunca fez mal a ninguém, vai direto para o céu. Mas se aquele espírito que habitava aquele corpinho que morreu é de um espírito antigo, então ele não é assim tão inocente. Ele não carrega com ele só coisas boas, também carrega um passado onde ele pode ter feito alguma coisa ruim. E, portanto, ele não é assim tão bom como a gente imagina. E a resposta dos espíritos, ela é mais ou menos isso que eu estou falando. Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta de provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. Então a pureza do espírito, ela não vai ser determinada pela idade do corpo. Ela vai ser determinada pelo progresso que o espírito já teve, pelo aprendizado pelo qual ele já passou, pela paz que ele já conquistou, pelo conhecimento que ele já tem. E aí essa história de dizer que morreu um anjinho, às vezes ela pode estar equivocada. Morreu uma criança que nesta vida não fez mal a ninguém. Mas nós não conhecemos o passado daquele espírito. Pode ser que seja um espírito de luz, que veio à Terra para dar uma lição para os pais, ensinar algo a respeito de amor, a respeito de união, porque a doença, quando uma criança adoece, a família se une, mas não quer dizer que seja um espírito totalmente evoluído, um anjo, vamos dizer, assim como é no conhecimento popular, né? Não é um anjo. E aí, gente, a última pergunta a respeito do assunto é a 199. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? E por que morrem, né, as criancinhas, né? Por que algumas pessoas teimam em viver até mais de 100 anos, 120 anos até, já houve casos até mais. E algumas crianças ainda, novinhas, aí, com seus 2 aninhos, 1 aninho, alguns meses de vida, alguns dias, algumas horas. Primeiro tem a questão física, a pessoa pode ter nascido com um problema. E depois vem a questão espiritual. Porque Deus encaixa as coisas dentro do tempo e dentro das necessidades. Então por que morrem crianças? Né? Vamos ver aqui a resposta. A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está encarnado, o complemento de uma existência interrompida, antes do seu tempo marcado. E sua morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Então, muitas vezes, a criança que desencarna traz uma prova ou uma expiação para os pais. E o que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Quer dizer, o que vai acontecer com aquela alma? O que vai acontecer com aquele espírito que morreu ali, bem novinho, né? Reencarnou e passou uns dias, algum tempinho, algumas horas, alguns meses, pouco tempo, ele desencarna. Então ele recomeça uma nova existência. Então ele vai começar no plano espiritual um novo planejamento para trabalhar uma nova vida aqui ao planeta, a parte material do planeta, que é onde se aprende com mais facilidade determinadas virtudes e com mais rapidez. Então, entender, gente, que quando Deus permite que determinadas coisas aconteçam, que às vezes a gente acha que foi ruim, que não era positivo, nós temos que entender a necessidade que aquele espírito tinha para passar por esta provação, por essa dificuldade, não é? E se o homem, segundo o livro dos Espíritos, tivesse uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana
que morre em tenra idade para desfrutar sem esforços da felicidade eterna, e por qual direito ficaria isenta das condições, frequentemente tão duras, impostas à outra metade? Então, por que haveria Deus de mandar todos os espíritos de crianças que desencarnaram bem novinhos para o céu e deixar as outras pessoas aqui sofrendo para conquistar esse mesmo céu? Então há que ter uma explicação para isso. Há que haver um certo bom senso. E Deus, ele é o dono do bom senso, né? Ele sabe que aquele espírito precisa passar por aquela provação. E a criança então desencarna, o espírito volta para o plano espiritual, mas tem que voltar depois para aqui, o plano físico, para continuar a sua missão aqui. Então morrer com um mês, com um ano, com 10 anos, com 30, com 100 anos, é morrer. E é somente uma passagem do plano físico para o espiritual. Normal. E esses espíritos, independente da idade com a qual essas pessoas venham a falecer, eles precisam retornar para aprender mais. São oportunidades. Então a reencarnação vai dar oportunidade para o espírito aprender. A criança, ela teve a oportunidade de desencarnar ainda em criança, no caso, né? Para que os pais pudessem aprender alguma coisa e para que ela também pudesse. Mas tudo é questão de tempo. Haverá oportunidade nova para todo mundo. E aquelas pessoas que desencarnaram de forma trágica, bem novinhas, elas vão voltar, talvez, viver aqui 100 anos, em uma vida nova, em uma nova missão, em um novo trabalho. Então, isso não quer dizer que nós não vamos despender esforços, nós, eu digo, a humanidade, para sanar esses problemas e diminuir a mortalidade infantil. O que tem sido feito com vacinas, o que tem sido feito com estruturação da saúde e muitas formas de higiene que foram implantadas, né? E diminuiu muito essa questão, que antigamente era muito mais frequente. Nós vamos aqui agradecer você que acompanhou o nosso programa, que teve aí a paciência, né, de chegar até aqui no final do vídeo, e vamos convidá-lo a fazer a inscrição no nosso canal e compartilhar com aqueles que gostam de falar ou de conhecer sobre o Espiritismo tudo aquilo que nós falamos aqui. E teremos aí mais pessoas em nosso trabalho. Então tá bom, que Deus abençoe, domine e proteja todo mundo. Que assim seja.